Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e o vídeo de hoje é um compilado fundamental de questões sobre os tópicos mais importantes cobrados da área do desenvolvimento motor nos concursos de educação física. Então já separa o papel e a caneta para fazer as suas anotações, porque de fato os conhecimentos dessa aula muito provavelmente também estarão presentes nos concursos que você irá realizar. Antes de iniciar a aula, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho. Deixa nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria de ver nossas aulas. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links na descrição desse vídeo, que você encontra informações tanto sobre o nosso curso da preparação à aprovação, como também dos nossos e-books de questões comentadas. Então, sem mais delongas, bom vídeo e bons estudos. Na perspectiva de classificação unidimensional, apenas uma característica da habilidade motora é analisada. Quando essas habilidades podem ser analisadas e classificadas de acordo com o tamanho do grupo muscular utilizado para sua realização e precisão exigida pelo movimento, podem ser classificadas em habilidades, e aí é um tema importante, né? Tanto as fases do desenvolvimento motor como as classificações das habilidades motoras são bastante cobradas tanto pela CETRED como pelas diversas bancas do país. E aí aqui a gente tem as classificações unidimensionais das habilidades motoras, né? Então a gente vai ter diversos tópicos a serem analisados nessas classificações, como por exemplo, o que a questão pede, né, que é o tamanho do grupo muscular utilizado na realização e na precisão exigida pelo movimento. Temos aspectos temporais, temos aspectos ambientais, né? Se é um ambiente controlado, se é um ambiente de fato instável, imutável. Então, quando a gente trabalha a classificação das habilidades motoras, a gente vai realmente ter diversas possibilidades de classificação. Nesse caso, como ele quer saber o tamanho do grupo muscular utilizado no movimento, a gente vai ter duas classificações, que são as habilidades motoras grossas ou amplas ou globais, e as habilidades motoras finas, né? Então, nas habilidades globais ou amplas ou grossas, a gente tem a utilização de diversos grupos musculares, e normalmente grupos musculares maiores, que realizam um movimento de certa forma mais amplo, né? E que não precisa exatamente de uma precisão mais específica. Enquanto que as habilidades motoras finas, a gente utiliza normalmente grupos musculares menores e tem de fato uma precisão maior. Então, por exemplo, nas habilidades motoras globais, a gente tem o andar, o saltar, o caminhar. São grandes grupos musculares que realizam uma ação não necessariamente com uma especificidade, com uma precisão tão grande. Porém, nas habilidades motoras finas, como o escrever, o costurar, a gente realmente necessita de uma precisão maior, e aí a gente vai ter um controle muito maior, vai ter músculos normalmente menores realizando esse movimento com uma maior precisão. Então, nesse caso, nós temos a alternativa D, a correta, as habilidades motoras globais ou amplas ou grossas, e as habilidades motoras finas. Nesse caso, segunda questão, realmente item D é o correto. Segunda questão, a educação desenvolvimentista defende que antes da fase de especialização esportiva, a pessoa possa passar de forma qualificada pelas fases anteriores. Assinale a alternativa correta que representa estas fases. Então ele fala aí de uma educação desenvolvimentista, né, da abordagem desenvolvimentista, mas o foco da questão vão ser as fases do desenvolvimento motor. Então, nesse caso, ele fala que até chegar à fase de especialização esportiva, né, a fase dos movimentos especializados, a pessoa passa por outras fases do desenvolvimento motor. E aí a gente relembra que quando a gente fala do desenvolvimento motor, nós temos a divisão em 4 fases. A fase dos movimentos reflexos é a única, com movimentos involuntários. Temos a fase dos movimentos rudimentares, que são os primeiros movimentos de fato voluntários. Temos a fase dos movimentos fundamentais, onde temos aí o alicerce, a base para o desenvolvimento motor, as habilidades motoras para o resto da vida. E por último, temos a fase dos movimentos especializados, que é justamente essa que ele fala na questão. Então, relembrando, fase dos movimentos reflexos, fase dos movimentos rudimentares,
fase dos movimentos fundamentais e, por último, fase dos movimentos especializados. Nesse caso, temos então a alternativa A correta da segunda questão, né? Fase motora reflexiva, rudimentar e fundamental até chegar na especializada, né? Na fase dos movimentos especializados. Segunda questão, então, a alternativa A é a correta. No decorrer da vida, as pessoas desenvolvem uma grande capacidade de realizar tarefas minuciosas, tais como digitar, bordar, pintar, fazer crochê, dentre uma infinidade de outras tarefas. Esses movimentos são possíveis graças à nossa coordenação motora, que é aperfeiçoada durante o nosso desenvolvimento. Essas habilidades requerem precisão e são chamadas de... E aí, quando a gente fala de habilidades motoras, a gente vai ter uma série de classificações dessas habilidades, né? A gente pode ter classificações dessas habilidades de acordo com aspectos temporais, funcionais, musculares e assim por diante. Nesse caso, a gente vai falar de uma classificação de habilidades motoras que é de acordo com seus aspectos musculares. Quando a gente utiliza grandes grupos musculares, né, movimentos mais amplos que realmente vão demandar grandes grupos musculares, nós temos as habilidades motoras amplas ou grossas, e quando a gente utiliza pequenos grupos musculares que realmente exigem uma precisão maior, uma maior coordenação, a gente chama essas habilidades motoras de habilidades motoras finas. Então, falando das habilidades motoras em seu aspecto muscular, nós vamos ter essas duas classificações, habilidades motoras grossas ou amplas e habilidades motoras finas, que é exatamente o exemplo que essa terceira questão traz, né? Habilidades motoras que utilizam pequenos grupos musculares e exigem de fato uma maior precisão. Então, nesse caso, terceira questão, a alternativa D é a correta, habilidades motoras finas, é a resposta correta dessa terceira questão. Segunda questão, uma habilidade motora pode ser entendida como um padrão de movimento fundamental apurado com acuidade, precisão e controle. A classificação das habilidades motoras comporta diversos aspectos e este processo permite generalizações, que são importantes ao seu estudo. Com relação à classificação das habilidades motoras, analise. Nesta classificação de habilidades motoras, o seu desenvolvimento permite observar pontos bem definidos de início e término. Segundo Maggio, esta definição corresponde à classificação de habilidades motoras do tipo, e aí fala em seriada, discreta, global e finas. E aí a gente relembra algumas características das habilidades motoras, né? Quando a gente fala da classificação das habilidades motoras, a gente pode classificá-las de diversas formas, porém, uma das classificações mais utilizadas vai ser de acordo com seus aspectos. Pode ser aspectos temporais, relacionadas justamente a esse início e fim, né? Se a habilidade motora tem um início e fim bem definidos. A gente pode relacionar a aspectos musculares, né? Se é uma habilidade motora que utiliza muitos grupos musculares, ou se é uma habilidade motora que utiliza uma maior precisão, como por exemplo as habilidades motoras finas, né, de uma coordenação motora mais fina, um movimento de maior precisão. A gente também tem classificações de acordo com os aspectos funcionais do movimento, né, ou seja, habilidades de estabilização, de locomoção, de manipulação e assim por diante. A gente vai ter diversas possibilidades. Nesse caso, a gente vai ter uma classificação que vai definir aí a habilidade motora classificada de acordo com o seu início e término. A gente vai ter uma distinção bem trabalhada do início e término dessa habilidade motora, né? Nesse caso, a gente vai relembrar que, falando nesse aspecto temporal do movimento, a gente vai ter habilidades motoras contínuas, seriadas e discretas. Nas habilidades motoras contínuas, a gente não consegue identificar qual é o início e qual é o fim daquela determinada habilidade motora, como por exemplo a corrida, a natação, a pedalada, né, no ciclismo. A gente não consegue identificar onde ela inicia e onde ela termina, já que é um movimento cíclico, já que é um movimento contínuo. Nas habilidades motoras seriadas, a gente tem uma habilidade motora que é composta de uma série de movimentos, né? Então ela não se resume a apenas um determinado movimento.
Galarrot, por exemplo, traz como exemplo de habilidades motoras seriadas o abrir uma fechadura, né? Então, para abrir uma fechadura, a gente primeiro precisa inserir a chave, girar a chave na fechadura e depois abrir a maçaneta daquela porta, né? Para abrir uma porta propriamente dita. Então, nesse caso, a gente tem uma série de habilidades motoras, uma série de movimentos que vão se resumir naquela habilidade motora. Então, para abrir uma porta, eu coloco a chave, eu giro a chave e em seguida giro a maçaneta. É uma composição, é uma habilidade motora que comporta aí diversos movimentos em série para que ela seja de fato realizada. E por último, a gente tem as habilidades motoras discretas que a gente consegue aí identificar o início e o fim bem definidos, né? Como por exemplo, chutar uma bola, o sacar no vôlei, a gente consegue identificar quando o movimento inicia e quando ele de fato termina. Então, nesse caso, quando a gente fala de habilidades motoras, que a gente consegue determinar o seu início e o seu término, né, de forma bem definida, a gente vai estar falando de habilidades motoras discretas. Segunda questão, então, a alternativa B é a correta. Segunda questão, as crianças são, com frequência, incentivadas a refinar suas habilidades em um determinado esporte em tenra idade. A especialização precoce em esporte não é prejudicial em si, mas se a especialização prematura pode apresentar um alto custo. O desenvolvimento de uma ampla variedade de habilidades de movimento fundamental maduro poderia ser sacrificado, consequentemente limitando o potencial para a participação em uma grande variedade de jogos, brincadeiras e atividades esportivas. Compreendemos que as habilidades motoras devem ser incentivadas de forma propícia, respeitando-se suas fases e estágios. Para Galarrot, existem 3 estágios na sequência desenvolvimentista de habilidades de movimento especializados. São eles, e aí a gente relembra que Galarrot vai definir o desenvolvimento motor em fases, né? São 4 fases e em cada uma dessas fases nós vamos ter alguns estágios. Então, as fases do desenvolvimento motor, de acordo com Galarrot, são fase dos movimentos reflexos, fase dos movimentos rudimentares, fase dos movimentos fundamentais e fase dos movimentos especializados. Na fase dos movimentos reflexos, nós temos 2 estágios, a codificação e a decodificação de informações. Já nos movimentos rudimentares, também são 2 estágios, inibição de reflexos e pré-controle. Já na fase dos movimentos fundamentais, passam a ser 3 estágios, inicial, elementar e maduro. E por último, que é exatamente o que a questão pede, os estágios na fase dos movimentos especializados também são 3. Estágio de transição, estágio de aplicação e estágio de utilização permanente ou aplicação na vida diária ou aplicação nos movimentos especializados dos esportes e assim por diante. Então, na fase dos movimentos especializados, são 3 estágios: transição, aplicação e utilização permanente. Seja essa utilização no esporte, nas atividades da vida diária, no lazer e assim por diante. Então, dentre essas alternativas, a que vai ter a sequência correta, né, dos estágios é exatamente a alternativa A: estágio de transição, estágio de aplicação e estágio de aplicação ao longo da vida, que Galarrot chama também de estágio de utilização permanente. Então, segunda questão, item A, é o correto, pois traz essa sequência aí de estágios na fase dos movimentos especializados. Segunda questão, item A. Terceira questão. A compreensão das fases e estágios do desenvolvimento motor é fundamental para a construção de um trabalho qualificado na área da educação física. De acordo com Galarrot e Osmo, o estágio de utilização permanente da fase especializada começa por volta dos, e aí a gente relembra as fases dos movimentos, né? A fase do desenvolvimento motor, e em cada uma dessas fases nós vamos ter os seus respectivos estágios. Então, fase dos movimentos reflexos, nós vamos ter o estágio de codificação e decodificação de informações. Fase dos movimentos rudimentares, nós temos o pré-controle e a inibição de reflexos e assim por diante. Já na última fase, que é a fase dos movimentos especializados, a gente inicia com o estágio de transição, em seguida o estágio de aplicação e, por último, o estágio de utilização permanente. Então, nesse caso, falando dos estágios
da fase motora especializada, né, que é a última das fases do desenvolvimento motor. Esse último estágio, o estágio de utilização permanente, vai iniciar aos 14 anos e segue por toda a vida, né? Essas habilidades motoras de utilização permanente podem ser as habilidades motoras esportivas, né, que a gente vai passar a utilizar de fato especificamente no esporte, mas podem ser também habilidades motoras que a gente vai utilizar nas atividades da vida diária, no lazer e assim por diante. Então, falando dos estágios de utilização, do estágio de utilização permanente na fase dos movimentos especializados, ele vai começar por volta dos 14 anos de idade e vai continuar por toda a vida. Então, nesse caso, nós temos o item A, o correto, né? A alternativa B pode até acabar confundindo, porque ele fala a partir dos 7 anos de idade, porém, a partir dos 7 anos de idade, nós vamos ter o início da fase motora especializada, porém, no estágio de transição e não no estágio de utilização permanente. Então, terceira questão, de fato, o item A é o correto. Esse estágio vai iniciar por volta dos 14 anos de idade. Considerando-se estágios de desenvolvimento motor conforme Galarrot, são exemplos de estágios presentes na fase motora especializadas, e aí ele traz estágio de utilização para a vida toda, aplicação, transição e estágio maduro. Relembrando, de acordo com Galarrot, nós temos 4 fases do desenvolvimento motor: fase dos movimentos reflexos, rudimentares, fundamentais e movimentos especializados. Em cada um deles, nós vamos ter os seus respectivos estágios. Então, na fase dos movimentos reflexos, nós temos a decodificação e a codificação de informações. No estágio, na fase dos movimentos rudimentares, nós temos os estágios de pré-controle e de inibição de reflexos. Na fase motora fundamental, nós temos os estágios inicial, elementar e maduro. E por último, na fase dos movimentos especializados, nós temos também 3 estágios: o estágio de transição, o estágio de aplicação e o estágio de utilização permanente, ou como aqui na questão traz, o estágio de utilização para a vida toda. Então, nesse caso, nós vamos ter 3 estágios na fase motora especializada: a transição, aplicação e utilização permanente. Nesse caso, 1, 2 e 3 são itens corretos. O item 4 ele fala de estágio maduro, só que na verdade é um dos estágios da fase motora fundamental. Então, nesse caso, apenas os itens 1, 2 e 3 são corretos. Temos então a alternativa D, a alternativa correta dessa primeira questão. Segunda questão: para planejar adequadamente as aulas práticas de educação física, o professor deve conhecer, entre outros aspectos, a classificação das habilidades motoras. Essas habilidades podem ser classificadas, por exemplo, em função da organização do movimento em discretas, seriadas e contínuas. Com base nessa classificação, é correto afirmar: então, quando a gente fala da classificação das habilidades motoras, inclusive é o tema de uma das aulas do nosso curso, a gente tem uma série de aspectos utilizados para classificar essas habilidades, né? Então, podemos ter classificação de acordo com o ambiente, as habilidades abertas e fechadas, classificação de acordo com aspectos funcionais, né? Como habilidades de estabilização, locomoção e manipulação. Nesse caso, nós vamos estar classificando as habilidades em discretas, seriadas e contínuas. As habilidades discretas são aquelas que a gente consegue identificar bem o ponto de início e o ponto final, né, da habilidade. Então, por exemplo, um chute no futebol, uma atacada do golfe, uma atacada do beisebol, a gente consegue identificar exatamente quando o movimento inicia e quando o movimento termina. Já as habilidades contínuas são aquelas que a gente não consegue identificar qual é o momento de início e o momento de fim, como, por exemplo, a natação, a corrida, a pedalada. E as habilidades seriadas são aquelas habilidades que são compostas por uma série de pequenos movimentos que juntos compõem aquela determinada habilidade, né? Galarrot, por exemplo, cita como exemplo a habilidade seriada abrir uma fechadura, né? Então, para abrir uma fechadura, eu preciso pegar a chave, colocar lá na fechadura, girar e em seguida girar a maçaneta. Então, para eu abrir uma porta, eu preciso de uma série de pequenos movimentos que em conjunto consistem
em uma determinada habilidade motora. Dito isso, vamos para as alternativas. Item A. Arremessar um dardo e pedalar correspondem a essas habilidades discreta e seriada, respectivamente, quase toda correta. Arremessar um dardo realmente é uma habilidade discreta, porém pedalar seria uma habilidade contínua. Item B. Pegar uma bola arremessada e nadar corresponde a uma habilidade discreta e contínua. Perfeito, né? Quando a gente pega uma bola arremessada, a gente tem o início e o fim bem definido, então realmente é uma habilidade discreta, e o nadar é realmente uma habilidade contínua, é um movimento cíclico, né? Então, item B já é o correto. Item C, patinar no gelo e dirigir um automóvel corresponde a essa habilidade seriada e contínua. O patinar no gelo seria uma habilidade contínua, na verdade, enquanto dirigir um automóvel é uma habilidade seriada, né? A gente tem uma série de pequenas etapas que constituem o dirigir um automóvel. Ligar o carro, passar a marcha, acelerar, frear e assim por diante. Item D, remar e levantar-se da posição sentada corresponde a essa habilidade seriada e discreta. Na verdade seria contínua, né? O remar seria uma habilidade contínua e o levantar-se de uma posição sentada seria realmente uma habilidade discreta. Então, segunda questão, de fato, a alternativa B é a correta. Espero que tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso e-mail contato@concursocdfísica.com ou pelo nosso Instagram @concursocdfísica. Lembrando, dá uma conferida nos nossos materiais, tanto e-books como o curso online que está no link da descrição desse vídeo, que com certeza podem te ajudar na sua preparação para concursos. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.